Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e hoje, pessoal, vou fazer um resumão aqui da segunda temporada de Westworld. Vou relembrar todos os eventos que aconteceram na segunda temporada para preparar você aí para a terceira, beleza? Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no canal, isso é muito importante para deixar o seu apoio e avisar de que teremos spoilers, beleza? Vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo? Bom, no final da primeira temporada a gente vê que o Dolores mata o Ford e todas as restrições que os anfitriões tinham de matar os humanos foram removidas, ou seja, ela começa toda uma rebelião ali com os robôs, sai matando o humano e corta pro Bernard 2 semanas depois de uma praia não se lembrando de nada do que aconteceu nesse período aí, nesse time aí, nesse gap que aconteceu, e lembrando que no final da primeira temporada ele descobriu que ele era um robô criado pelo Ford para ser igual ao parceiro dele, o Arnold. Então a gente vê ali que o Bernard ele tá cheio de lápis de memórias, não lembra muito bem o que aconteceu e a gente descobre exatamente o que aconteceu depois que o Ford morre. Começa uma rebelião entre os robôs, a Dolores começa a matar uns humanos ali e os humanos saem matando o robô a rodo. Tinha alguns robôs que estavam de boa, seguindo a programação normal, mas ninguém quis arriscar e saiu matando os robôs. E quem fica feliz com isso é o William, né? Porque ele finalmente fala, agora sim o jogo vai começar de verdade, agora sim tem um perigo real. Enquanto isso a Maeve, ela tá de boa, ela tá lá controlando os robôs numa boa e ela recruta o Lee Sizemore, que é um dos chefes de programação de Westworld, e o Hector para ajudar a achar a filha robô dela, né? Que ela tem lá as memórias, que tinha uma filha e ela quer achar essa filha para poder sair do parque e, enfim, salvar ela dos perigos que tá acontecendo durante toda essa rebelião toda. Então, junto a Maisie, o Lee, o Hector, o Félix, que é um dos humanos ali que também é envolvido com programação, e a parceira do Hector. Já o Bernard, ele encontra a Charlotte, que é uma das membros do conselho administrativo do parque, né? Ele conversa lá com ela e eles têm que ir embora. Só que a Charlotte fala, peraí, eu escondi um negócio na cabeça do pai da Dolores, né? Pro código de programação, a gente tem que recuperar isso. E falando da Dolores, né? Ela tá ainda com a ideia de rebelião, de revolta dentro do parque, ela vai pedir ajuda dos confederados para lutar contra a equipe de segurança da Delos. Os confederados resolvem ajudar ela pede ajuda, mas ela trai todo mundo, explode geral com nitroglicerina e ela tenta ali converter o Ted, fazer ele acordar, só que não dá certo. Então o que ela faz? Ela reprograma o Ted e ele fica totalmente malvado, vai pro lado sombrio da força. Nesse meio tempo, o Bernard acaba se separando da Charlotte nesse tempo todo, nessa confusão toda, e aí ele acha quem? A Elsie, que tava numa caverna sumida desde a primeira temporada, quando o Ford manda o Bernard sumir com ela. Claramente ela tá putaça com o Bernard, porque tipo, porra, o que você tá fazendo? Você é um robô do mal. Aí ela vê que ele tá com um erro de programação ali, vale lembrar que ela é a programadora júnior lá do parque. E os dois acham uma passagem secreta numa caverna que tá quem lá, quando eles começam a explorar muito? James Delos, o dono do parque. E aí a gente descobre grandes revelações sobre o parque de Westworld e o seu verdadeiro objetivo. Lá no passado, quando o Delos comprou o parque, ele não estava muito impressionado com isso, falou, mas será que vai ser um investimento bom, não sei o que, não tô muito confiante disso. Só que o William virou pra ele e falou, você tá perdendo a sua visão aqui, você tá doente, você tá pra morrer. Nós podemos usar o parque todo para coletar informações suas, para poder mimetizar ali e você de certa forma driblar a morte e ser clonado. Só que esse projeto acaba não dando certo. E aí ao longo dos anos o William vai fazendo entrevistas com esse robô do Delos, né, que foi clonado aí, dessa mente que tentaram clonar dele, só que ele sempre chega num ponto em que o robô não tá fiel ao que o Delos era, e ele sempre queimava o robô e recomeçava do zero, até o momento que ele falou, cara, na boa, ninguém tá sentindo sua falta, todo mundo já aceitou que você morreu, fica de boa aí, e largou o robô lá. E é justamente esse robô que o Bernard e a Elsie se deparam, ele tá totalmente louco, tipo assim, insano, e aí eles queimam esse robô do Delos. E falando do William, né, agora ele tá no modo hardcore do jogo, tá adorando, e ele vai recrutar o Lawrence, que é um robô que ele sempre matava a família, que ele sempre fazia mal pro cara e tal, e ele cria um timinho com o Lawrence pra ir até a Forja, que é onde tem o backup de todos os robôs ali, ele quer destruir isso tudo pra enfim, acabar essa rebelião e ter um sentimento de jogo concluído. Porém, ele cruza com os confederados, tem uma briguinha ali, pimba e tal, muito legal, eles seguem o caminho deles. Lembrando, galera, se você tá curtindo esse resumo aqui, por favor, se inscreve no canal, porque a gente tá com a nossa meta de 50 mil inscritos, seu apoio é essencial, a gente já tá chegando a 30 mil, e seria muito legal a gente atingir essa meta esse ano, beleza? Então, deixe seu apoio, eu tô fazendo um trabalho aqui de lembrar tudo aí pra vocês, e é um vídeo que realmente é bem trabalhoso, então deixe seu apoio aí, vamos continuar pro vídeo. Enquanto isso, o grupinho da Maeve, o Hector e companhia vão parar no Samurai World, que já tinha dado pistas da sua existência na primeira temporada, e quando ela chega lá, ela descobre que o roteiro é igualzinho ao de Westworld, é igualzinho todas as histórias, tem versões dos personagens de Westworld em Samurai World, então ela decide ajudar a versão dela japonesa, dá um pouco errado, começam umas brigas ali, e por isso a Maeve aprende a controlar todos os robôs ali, sem nem precisar fazer o que falar, ela só olha pro robô e já tá controlando o robô,
parecido com o que o Ford fazia. Enquanto isso, o Bernard e a Elsie tentam reiniciar o parque, né, pra acabar com toda essa loucura de reprogramação, e eles vão até uma área em que tem uma realidade virtual do parque, ou seja, todas as consciências dos robôs estão nessa realidade virtual, tá tudo normal lá, tirando o fato de que a consciência do Ford tá lá, tipo, aí o Bernard fica, cara, o que você tá fazendo aqui? Quais são os seus objetivos? Novamente o Ford cagou pra isso, não explica pra ninguém os objetivos dele, e assume o comando do corpo robótico do Bernard, e fica meio que aparecendo ali como um fantasma, né, como uma consciência, tipo do Pinóquio ali, e fica assumindo o controle do Bernard de vez em quando. Já a nossa querida Dolores, ela invade o quartel-general do parque, ela acha o pai dela, vê que ele tá muito corrompido e pega o cérebro do pai dela, que é justamente o que quem tá procurando isso daí? A Charlotte. E aí a gente vê que enquanto isso tudo tá rolando, o William tá lá no parque tentando sobreviver até o momento em que dá uma merda em outro gancho ali do parque de Westworld, que é tipo uma área colonial da Índia. E quem que aparece lá pra salvar ele quando ele tá em apuros? Exatamente, a filha dele, que ele olha e fala, você é um robô que o Ford criou pra me atormentar, eu não acredito que você seja real e tal, minha filha não é assim, mas ela, não, eu tô aqui, eu sei disso, eu sei daquilo. Você é um robô e o William não acredita nisso. Já a Maeve acha a filha dela, só que uns índios nativos aparecem e ela começa a querer atacar ali. Só que o William chega e aí dá uma merda federal, porque ela se lembra das vezes que o William foi lá e matou ela, começa a atirar no William e o Lawrence fala, peraí, ela é legal. Só que aí o Lawrence lembra todas as vezes que o William matou a família dele, ou seja, o William leva vários tiros, a equipe da Delos chega, ataca todo mundo, metralha a Maeve e o William acaba sendo salvado pelos índios nativos. Então Westworld faz um negócio maravilhoso, que é explicar toda a história de um personagem em um episódio, fazer ele ser, pra mim, pelo menos, um dos mais amados da série, que é onde a gente descobre a história dessa tribo nativa, né, que é a Nação Fantasma, e a gente descobre a história do Akasheta, que é um dos robôs nativos ali, que é um robô de primeira geração, que foi um dos primeiros a ser autoconsciente e virou um índio pacifista, né, um robô pacifista que quer impedir que a Dolores mate todo mundo, quer parar com essa loucura toda. Inclusive ele se encontra com a Dolores, eles têm uma briga ali, e aí é onde o Ted acaba sendo autoconsciente, parando ali de ser um assassino. Ele fala que ele não é um assassino frio, que apesar dele amar a Dolores, ele não pode continuar com isso e ele acaba se matando. E no meio disso tudo, a filha do William acaba chegando nessa tribo, procurando o pai, né, e aí eles conversam lá e a gente descobre mais sobre o passado do William. A esposa dele tinha problemas com alcoolismo, até o momento em que ela acha a ficha dele de Westworld, ela não aguenta o que ela vê e se mata. Depois a filha fala que viu as fitas, ele fala, não, é mentira, você não tem acesso a esse tipo de informação. Até o momento que chegam os guardas da Delos, o William mata todo mundo, ela fala, cara, o que você tá fazendo? Isso eram humanos mesmo? Ele fala, não era humano porra nenhuma, você não é humano, atira na própria filha, até o momento que ele vê que na verdade ela era sim a filha dele. Ele acha lá o disco rígido com as informações de Westworld que ela tinha, né, e que ela falou que tinha, e ele fala, caralho, é minha filha. Ele tenta se matar, mas no momento que ele vai apertar o gatilho, ele fala, peraí, e se eu for um robô? Ele começa a abrir o braço assim, ver se ele é um robô ou não, ele descobre que ele realmente é um humano, que ele fez merda, e aparece a Dolores pedindo ajuda dele pra ir pra Forge. Então o Bernard acha os dois, né, o William tenta trair a Dolores, dá errado, ele leva um tiro, depois ele fica todo machucado e o Bernard e a Dolores vão até a Forge, eles chegam lá, acessam os dados que estavam lá escondidos no cérebro do pai da Dolores, e aí eles encontram tipo uma inteligência artificial do Logan, que explica que o parque coletou informação de todos os visitantes, né, como no mesmo estilo de molde de projeto que ele tinha pro pai dele, o Delos, e a Dolores se interessa por isso e começa a pegar todas essas informações para entender melhor como os humanos funcionam. Só que o Bernard ele acaba se lembrando que ele já foi lá por causa do Ford, e ele criou meio que um paraíso, meio que um céu para os robôs, onde a consciência deles podem ir, justamente para onde a galera do Akasheta junto com os outros robôs tá querendo isso. A Dolores não concorda com isso, ela acha que tem que libertar todo mundo, ou então matar com quem não concorda, então o Bernard dá um tiro nela. Enquanto isso a Maeve ela tá sendo estudada lá, e aí o grupo do Hector chega lá pra salvar ela, só que na verdade ela já tinha virado o jogo, ela mata todo mundo e começa uma corrida pra salvar a galera que tá indo pra esse paraíso virtual que o Bernard construiu, porque a Charlotte, né, que tava lá junto com a galera estudando o corpo da Maeve, ela fez um vírus no corpo da Clementine que faz os robôs se atacarem, ou seja, tá uma corrida contra o tempo pra todo mundo chegar no paraíso. Tem até uma cena muito legal que a Maeve para todo mundo pra filha dele, o Akasheta, poder parar ali e tal, ela controla os robôs, é muito maneiro, ela dá tipo um adinio, e no final o Akasheta, a filha da Maeve e alguns outros robôs conseguem chegar nesse paraíso. Já o Bernard, ele tá lá na forja, né, tá tudo inundando e ele não consegue parar, então é por isso que o parque tá inundado lá no início da série. Ele sai de lá, né, conversa com a Elsie, que tá putaça por causa de tudo que ela descobriu sobre o parque, e ela confronta a Charlotte falando, olha só, vou te denunciar, você tá querendo clonar a mente das pessoas sem autorização, isso é errado e
no estilo Ned Stark, ela morre porque ela não soube manter a boca fechada. E o Bernard começa a achar que os humanos não têm jeito, não têm esperança e tal, e aí ele pede ajuda do Ford, só que a galera descobre que ele é um robô, leva ele até a forja, né? E aí quando vão confrontar ele lá, estudar ele, o que acontece? A Charlotte mata todo mundo, e aí a gente descobre que na verdade ela não é a Charlotte, outra reviravolta gigante aí. A gente descobre que na verdade o Ford e o Bernard mataram a Charlotte original, trocaram o corpo dela por um corpo robótico, e na verdade ela era um robô, e quando o Bernard foi lá e atirou na Dolores quando eles estavam na forja, a Dolores simplesmente upou a consciência dela para esse corpo da Charlotte, ou seja, na verdade ela era a Dolores, não era a Charlotte. E ela usa dessa situação para fazer o quê? Matar o Bernard, né? Porque ela falou, aí ó, você me matou, muito obrigado aí por você me alertar por você, e vai pro mundo real levando a consciência de alguns robôs, revive o Bernard, tipo, falou, ah, eu vou te dar mais uma chance de você viver aqui, mas não entra no meu caminho. Ela explica pro Bernard que ela ainda tá decidindo se na missão dela ela vai escravizar ou erradicar a humanidade, né? E aí ela fala que vai deixar o Bernard vivo ali pra decidir o que ele vai fazer. E na cena pós-crédito, né, a gente vê que o William ele tá bem, ele foi resgatado do parque e ele volta à forja. Só que quando ele volta lá, tá tudo abandonado, e aí a gente vê a filha dele fazendo um teste de fidelidade com ele, o mesmo estilo que ele fazia com Delos, e a gente fica se perguntando, peraí, mas a filha dele não morreu? Ele é um robô? O que aconteceu? A gente ainda não tem essas respostas, espero que sejam respondidas aí na terceira temporada. Então espero que eu tenha ajudado você aí a se lembrar do que aconteceu na segunda temporada de Westworld. Espero que você curta esse vídeo, deixe seu like, porque realmente deu muito trabalho para fazer esse resumo. Westworld é uma história muito complexa, então deixe seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, e me segue no Instagram que tá aparecendo na tela, beleza? Disso tudo eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu!